você tá no pique aí? Eu ouvi dizer que você conhece o nosso convidado de hoje. Conheço uma convidado de hoje. Conhece? Não é de hoje que eu conheci ele. É? Então... Ele tentou engravidar eu lá no Presidente Figueiredo, Foi? mas não conseguiu. Foi mesmo? Porque eu não dei moral pra ele. Ah, é? Ele andava por lá. Ele, o Jander Lobato, o Ginder Lobato também. Ah, é? Os três juntos tentaram engravidar eu, nenhum conseguiu. Ah, é, rapaz? Então apresente o nosso convidado, já que você conhece. O nosso convidado de hoje, ele é meu amigo. Ah, é teu amigo? Depois de tu falar tudo isso aí? Mas hoje em dia já é meu amigo porque faz parte do roteiro que tá aqui. Tem que dizer o que tá no roteiro, que é meu amigo. Ele é do meu boi bumbá caprichoso, que eu gosto muito dele por causa disso. Por isso que ele veio de azul. Ele veio de preto. De azul, A rapaz. cueca dele é preta. Ah, é? Já viram quando tá Veio vestindo. de azul pra te homenagear, eu acho. Já Ele sabia da presepada. Já sabia da Prepatão, Manaus. Ele, toda vez que ele tira foto comigo, ele paga a foto minha. Ele paga a tua Ele foto? paga. Paga bem? E depois ele apaga. Ele já foi deputado estadual, Manaus. Hoje em dia, ele não é mais deputado estadual. Ah, é? Ele mudou Mudou? pra Brasília. Foi? Tá lá, com aquele bando de deputado todo vazio. Ele tá lá pegando pelo, dando peia. Ele dá peia, ele pega peia, mas ele tá lá. É por isso que eu gosto dele. Deputado federal, o mais chamoso daquela casa. Ih, rapaz. Ele é bonito. Ele tem 1,80 m. Depois eu vou medir o sapato dele pra tu ver, Manaus. Vamos aplaudir o deputado federal do meu Amazonas, o internacional incrível, Salviano Manaus. Muito bem, muito bem. Internacional o quê? Salviano Não, tu Manaus, falou outra coisinha. Internacional. do Amazonas. Tu falou e depois esqueceu. Pô, mas tu sabe que eu tô ficando velho, ó. Sabe muito Vem em bem. homenagem ao Paitixa, deputado? De azul? Como é que é essa história? Homenagem ao Caprichoso, né? Te tirou de tempo. Puxa aí. Te tirou. A Patixa é caprichoso doente. Como aquele bichinho ali A diz, Patixa é caprichoso Ih, doente. chega alguém de vermelho aqui, o que acontece? pega o beco na hora, cai da escada, eu ebolo da escada, tava no elevador. Tudo acontece em Manaus. Tá certo. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Todo mundo viaja nesse recesso, o senhor não, deputado? Por que o senhor continua na área aqui? Está trabalhando aí nas bases? Na verdade, primeiro, boa tarde. Obrigado aí pelo convite, El. De vir aqui, de poder ter esse momento de conversar. A gente também aproveita que presta conta do nosso mandato. Não viajei não, El. Vou talvez em janeiro. Por enquanto ainda tô por aqui ainda pela cidade. Tem muita coisa ainda acontecendo, né? Inclusive amanhã tem inauguração, enfim, tem algumas coisas do trabalho ainda, né, de parlamentar ainda que eu... Inauguração de obra com a sua emenda parlamentar? Não, isso? na verdade amanhã tem uma inauguração de uma obra importante da prefeitura, né? O prefeito convidou e eu vou participar e tem ainda também outras ações das minhas emendas na sexta-feira ainda, então vou passar aqui o resto da semana aqui e o ano novo aqui em Manaus também. Mas vamos já falar de emendas, que é interessante para a população entender como é que funciona, né? Como é que uma emenda parlamentar pode ajudar você aí, no seu município, no seu bairro, etc. O deputado vai já explicar. Antes eu quero dar boas-vindas a você de casa. Faça como o Isailton, que está lá na Cidade de Deus, não perde um programa, acha muito divertido, diz que é nota 10, mandou foto assistindo a gente. Cadê? Bota na tela aí, tá aí o nosso amigo Isailton, lá na Cidade de Deus. Um abraço, meu amigo. Olha, faça como Isailton. Manda essa foto, essa selfie, faça aquela selfie assistindo a gente que a gente gosta. Mas, deputado, todo mundo que vem aqui pela primeira vez, a gente quer conhecer um pouquinho da história. Como é que começou sua história antes da política? Porque na política o senhor está aí há 6 anos, não é isso? Isso. Antes da política, como é que foi a sua história? Vamos lá, fazer aqui um breve resumo, El. Eu tenho 39 anos, minha família, a família do meu pai, ela é toda de Parintins, a família Viana, somos uma família tradicional, mas eu sou nascido, né, em Manaus e eu entrei, na verdade eu sempre gostei de política, sempre, desde de criança era uma criança que eu gostava de assistir o horário eleitoral gratuito. Não, brincadeira. Sério? Sempre gostei. Sempre gostei desses temas da política, tema de economia. Meu pai era assinante da revista Veja, né? Eu sempre tive esse hábito de ler a revista Veja, que falava muito de política e de economia, então foi assuntos que eu sempre me interessei.
né? E também tenho a minha família é muito ligada ao boi, ao caprichoso, né, de Parintins. Qual é o grau de parentesco com o seu Valdir Viana? Ele é tio do meu pai, ele é meu tio-avô. Né? Então, assim, a gente sempre teve essa ligação. E para se tornar presidente do boi, é um processo eleitoral também, né? Porque é uma associação. Então, assim, eu sempre participei desse mundo da política, né? Sempre tive amigos na política e eu tinha a minha vontade de um dia poder entrar na política para poder contribuir, né, com a minha cidade, com o meu estado. E o meu plano, Iel, era ser candidato a vereador em Manaus em 2020. Só que acabou que eu participei da eleição em 2017 do Caprichoso. Né? Eu fui candidato na época a presidente do Conselho Fiscal, porque na eleição do boi são duas eleições, da presidência administrativa e do Conselho Fiscal. Aí na época eu tive mais votos que o presidente do administrativo, né, para presidente do Conselho Fiscal. E aí, assim, alguns amigos, né, me incentivaram a entrar na política. Acabou que eu adiantei isso e fui candidato a deputado estadual em 2018. E aí, com as graças de Deus e com a ajuda do povo do meu estado, aí eu fui eleito deputado estadual em 2018. Né, passei 4 anos na Assembleia Legislativa e me preparei para ser em 2022 candidato a deputado federal, que eu estou aí na função aí, próximo de completar um ano como deputado federal representando o Amazonas lá em Brasília. Bacana, olha aqui, Castilho. Opa! O Noélio Maciel, do bairro Planalto, faz uma declaração aqui que eu não gostei muito não sei se tu vai gostar. Mas olha o Castilho Show, meu amigo, arrombado da contenta. Que história é essa, Castilho? Isso é íntimo, O que o Noélio sabe que nós não sabemos? Como foi essa ceia de Natal, né? Abraço, Noélio. Castilho, olha, Noélio, o que tu sabe que a gente não sabe? Fala aí. Tem outras pessoas aqui te elogiando, viu, Castilho? Dizendo que gostaram da música que você cantou hoje, Borboletas, né? Isso. Do Vitor e Léo, é isso? Vitor e Léo. Na abertura do programa, o pessoal gostou. Parabéns aí. Olha aqui, Dona Sigrid Rodrigues de Souza, lá do Dom Pedro I, junto com o filho dela, o Kelvin Panda, assistindo a gente, ligadinho aqui. Participem aí, mandem a pergunta de vocês para o nosso convidado hoje, que é o deputado federal Saulo Viana. Deputado, eu acompanho política no estado como jornalista há mais de 30 anos. E a gente percebe que esse é o momento de maior renovação nesse tempo todo. Verdade. Porque até 2018, quando o governador Wilson Lima se elege surpreendentemente, havia aí uma sucessão de pessoas que vinham mais ou menos de uma mesma linhagem, fundada pelo saudoso Gilberto Mestrinho, aqui no estado, depois da redemocratização lá em 82. Então, havia mais ou menos uma sucessão ali dentro da mesma linhagem. O governador rompe isso e o senhor se elege nessa leva de novos nomes, de nomes que não são ligados a essa linhagem política. O senhor percebeu que aconteceu esse movimento? Sim. A verdade é, isso é um movimento do Brasil, né? O Brasil, em 2018, e aí tem vários fatos que aconteceram, como, por exemplo, o impeachment da ex-presidente Dilma, né? Aquele movimento até mesmo apolítico, né? Contra a política. Então, esse movimento ele foi crescendo e em 2018 foi muito forte a questão da renovação. E a gente tem vários exemplos de outros estados do Brasil que teve... elegeu tanto deputados como governadores e senadores que eram pessoas que não eram da política, né? E aqui no nosso estado esse movimento foi muito forte, tanto é que nós tivemos aí a eleição do governador Wilson Lima em 2018, né? A Assembleia teve uma renovação de 50% dos deputados, né? Nunca tinha tido uma renovação tão grande. Foi mais de 50, inclusive. Foi, de novos, né? Tanto de novos deputados como de pessoas novas na política, como é o meu caso. Né? Nós tivemos aí, por exemplo, a eleição do senador Plínio em 2018. Sim. Também, né? Que teve, inclusive, foi o mais votado daquele pleito. Sim. Então, assim, esse é um movimento... e a política, assim como tudo na vida, a política é cíclica, né? São ciclos, né? Então, assim, como você falou, essa escola aqui do Amazonas da política, ela veio aí desde do Gilberto, que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas quem é da política e conheceu diz que ele foi um grande político, né? Era alguém que tinha muita relação, era alguém que tinha muita... e tanto é que foi o pai de vários outros políticos que vieram. Né? Então esse movimento em 2018 foi muito forte, teve essa renovação
que agora ela se encaminha. Ela se encaminha, vamos dizer assim, ela vai dar continuidade numa nova geração de políticos do estado do Amazonas. Mas o senhor aproveitou bem, é aí que eu queria chegar. Qual foi a sua votação em 18 para estadual? Em 18 eu tive 27 mil votos. 27 mil votos. Isso. E para federal agora em 2022? 127 mil votos. Então, um upgrade considerável. E o que prova que o senhor aproveitou bem esse momento, soube interpretar bem. Sim. O que eu lhe pergunto é o seguinte, essa renovação na cabeça do povo continua valendo? Eu acredito que sim, eu particularmente eu acredito que sim. Por conta primeiro foi o momento, né, que se pedia a questão da renovação. E aí, a partir do momento que eu sempre disse isso, quem ganhou a eleição de 2018 ganhou a eleição por conta do momento, né, desse momento de renovação. Em 2022, quem iria se permanecer, quem iria se reeleger, era de fato quem teve entregas para poder mostrar para a população que a renovação que eles acreditaram em 2018 valeu a pena, né? Então, assim, você vê aí que a grande maioria das pessoas que se elegeram em 2018, eles permaneceram, né? Realmente foi um momento, um momento de reafirmação. Então, vamos dizer assim, era dos Vera mesmo 2022. Então, quem se reelegeu era porque, de fato, teve entregas e aí tem uma tendência muito grande de poder permanecer futuramente aí e construir um novo momento político no Amazonas, respeitando, claro, quem passou, quem deu a sua contribuição, mas existe aí uma leva de novos políticos no Amazonas que tem uma tendência muito grande aí de ser vamos dizer assim, a nova geração que vai começar a caminhar aqui no Amazonas. Aí o senhor vai, exerce 4 anos de mandato de deputado estadual, vai para Brasília. E Brasília tem uma lenda aqui no Amazonas, como Brasília nós somos muito distantes de Brasília. Sim. Não é Brasília que é distante da gente, nós somos muito distantes, até por causa da bendita BR que ninguém asfalta, né? E dizem que em Brasília o político que não se cuida some. O que o senhor tem feito para evitar esse sumiço, essa distância? Assim, isso eu posso te dizer hoje, vivendo isso esse ano aí, que é uma grande dificuldade de Brasília, porque a nossa obrigação é de estar lá toda semana, né? É fundamental a presença do parlamentar. E as coisas continuam andando aqui no estado, né? É normal, enfim, a vida continua. Então, assim, você precisa ter o trabalho redobrado, né? Porque como deputado estadual, você está aqui todo dia, né? Você está aqui em Manaus, é muito fácil de você, até no meio da semana, de repente, pegar um avião até um município aqui próximo, tá muito mais próximo das suas bases. Em Brasília você precisa redobrar esse trabalho, porque você precisa ter a presença lá, né, física em Brasília, das pautas, dos temas. E Brasília é muito dinâmico, né, as coisas acontecem muito rápido lá, e você precisa estar associado ao trabalho da base política aqui, né, tanto de entregas como de estar próximo, de estar conversando, de estar presente. Então, assim, o trabalho de deputado federal, ele é redobrado por conta que você divide o seu tempo estando em Brasília, estando aqui. E aí, assim, para que você não suma, realmente você tem que ter, primeiro, essa consciência e, segundo, investir muito o seu tempo de manter a presença tanto lá como aqui. Vai? É uma curiosidade. A gente brinca sempre, claro, para mudar o clima do programa, às vezes. Já aconteceu de você encontrar uma comissária de bordo mais de 3 voos? Rapaz, eu te confesso, mano, que eu nunca prestei atenção. Talvez, provavelmente sim, mas eu nunca, assim, pelo que eu me lembro... Porque vocês viajam muito, né, Muito. Toda semana, né, a gente tem que estar nas segundas indo pra Brasília, voltando na quinta, na sexta. Só pede para jogador de futebol. É, né? Verdade, que aí viaja mais do que deputado federal. Mas, assim... É uma vida puxada, é uma vida difícil, mas ela também é gratificante, porque primeiro que você está participando das discussões das pautas nacionais, né? Você ajudando o Estado. Sim, né? Na verdade, sim, fora o Estado, o Brasil, né? Uhum. E aí eu posso te dar um exemplo aqui de algo que foi histórico, que aconteceu, que foi a questão da reforma tributária. É aí que eu ia entrar agora. Que ela é importante para o Brasil, pro Amazonas, mas para o Brasil isso vai ser algo que vai estar nos livros de histórias. Então a gente faz parte aí da história recente que está sendo construída para o futuro do país, né? Legal. Então vamos explicar. Eu ia entrar, quando o senhor começou a falar das pautas nacionais, eu ia entrar nisso.
Um abraço para Yolanda Silva Oliveira, do Armando Mendes, que deseja a todo mundo um Feliz Natal. Programa maravilhoso. Tá valendo ainda. E ela tá no YouTube também. Tá também, né? Olha, a entrevista com a Mirella foi show. A história da perda do bico da teta foi impagável. Um grande abraço do Túlio do Nova República. O pessoal acompanhou a entrevista com a Mirella ontem. Foi gravada, tá, pessoal? Por isso que a gente não colocou a participação de vocês. Hoje não. Aqui com o deputado federal Saulo Viana, nós estamos ao vivo. Deputado. O programa, desculpe, o programa da Mirella deveria ter sido ao vivo, né, cara? Foi sensacional. Deputado, primeiro eu quero saber o seguinte, como é que o senhor conseguiu, no primeiro ano de mandato, participar de uma comissão tão importante como a da reforma tributária? Como é que foi essa articulação? Brasília, ela dentro do Congresso, a representatividade ela se define pela questão dos partidos, né? O tamanho, quanto mais deputado um partido tiver, quanto mais senador tiver, a representatividade dele é maior na Câmara, seja nas comissões, seja nos grupos de trabalho, nas indicações para ser relator, seja de projeto de lei ou seja de medida provisória, enfim. Então isso se divide pela representatividade dos partidos. E a reforma tributária é um capítulo especial, como eu disse, para o Brasil, mas principalmente para o estado do Amazonas, por conta da nossa Zona Franca. Então, quando foi o presidente Arthur Lira, ele escolheu como a pauta prioritária desse ano a reforma tributária. Então, se não tinha nenhuma outra reforma, como aconteceu em outros anos, de terem 2 ou 3 reformas andando ao mesmo tempo. Nesse ano só tinha reforma tributária, então isso foi um sinal de alerta porque ela de fato ela iria acontecer. E aí o presidente escolheu fazer um grupo de trabalho para poder discutir a reforma tributária. Ou seja, isso também foi uma demonstração de que iria ser tocado, iria acontecer muito rápido a reforma tributária. Então, assim, a bancada definiu de que nós precisaríamos ter representantes dentro do grupo de trabalho que iria discutir a reforma tributária para que a gente pudesse manter a nossa Zona Franca, né? Manter as excepcionalidades da Zona Franca. Então, o estado, dos 12 deputados federais que fizeram parte do grupo de trabalho, nós tínhamos 3 no Amazonas, né? Eu, pelo meu partido União Brasil, pedi a indicação do líder do meu partido. O deputado Adail também conseguiu a indicação do líder do partido dele, do Republicanos, que é um dos maiores bancadas, assim como o Sidney, do PSD, que é outra grande bancada. Então a gente conseguiu, dos 12, ter 1/3, né, de deputados do Amazonas. Isso foi muito importante para que a gente pudesse conseguir manter, né, e ter um texto favorável à nossa reforma, o que foi no final do ano agora entregue. Então, assim, essa articulação ela passa por dentro do partido, né? É importante você, quanto maior for o seu partido lá, mais oportunidade de você fazer parte de comissões, de grupo de trabalho, ou de relatorias que são importantes para o país por conta da indicação do partido. Olha aqui, Gilberto Valente do Lago Azul assistindo a gente. Um abraço, Gilberto. A Helenise está assistindo a gente no mercadinho dela, Branca Mix, próximo ali do Via Norte, no Monte das Oliveiras. Diz que ama o programa. Obrigado aí. E deixa a televisão sempre ligada na gente aí nesse horário, que aí os teus clientes vão assistindo também e vão se ligando, não é isso, Bosquinho? É isso aí, assim como a Débora Bizinato assistindo aqui, dizendo, esse é meu deputado. Ainda bem que ela não falou, esse é meu prefeito, né? É meu prefeito. Mas assim, eu tenho uma curiosidade que não é só minha, deputado. Seja bem-vindo ao programa. Eu tô falando muito sisudão, né, El? Eu acho. Não tá legal não, né? Eu acho. Eu queria depois de entrar na conversa, El. Tá bom, tá daqui legal. a pouco tu entra. Tá Quando legal. eu quiser, não é tu. Por que, El? Porque aqui quem manda sou eu, não é tu. Mas quem é o dono da rádio? É tu. Tu me conhece há quantos anos? Há mais de 40. Então, quem é que tem moral aqui pra dizer respeitado? Não, você é mais velho. Tá então legal. Merece respeito. Então tá bom, El. Tá Tu, bom? tu joga o tapetinho vermelho pra mim? Jogo, claro. Tá legal, tu não é bestinha, Você né? é uma lenda. Tu pode vir um dia pra minha rádio? Claro, não. Aí tu acha que eu já vou- visitei várias vezes, Não, mas mas nunca tive a honra de ser convidado Mas pra se eu te trabalhar. convidar pra ser fazer parte da rádio, Eu vou lá. aí tu vai querer que Convite eu... seu não se recusa. Tá legal, mas aí tu vai querer que eu grite contigo lá, não? Acho que ele tá jururu comigo, que eu liguei 2 vezes, não atendeu. Aí. Depois eu explico. Mas tu Você vai no não- aniversário você da rádio? Vou, claro. Ah, tá legal. Quem não vai é demitido, né? E não ganha cesta de Natal. Então pronto, é isso aí. Mas assim, deputada, a curiosidade é que não só é minha, mas assim, sempre que a gente conversa no meio dos amigos e tal, as pessoas perguntam, afinal de contas, o que faz um deputado federal
A equipe que ele tem lá é a galera que ele leva daqui ou já são assessores de Brasília que já trabalham ali no meio, ele faz uma seleção? Trabalharam com outros que outros, perderam a eleição. Também. Ou você leva uma leva daqui. Essa é uma curiosidade. E a outra que também eu fico curioso para entender é o seguinte: sempre que eu assisto algumas reportagens de parlamentares tentando defender a população, tentando fazer uma denúncia, eles sempre dizem a seguinte frase: olha aqui, autoridades, vocês têm que resolver esse problema aqui. Esse problema aqui já faz muito tempo que não é resolvido, autoridade. Ué, mas o cara não é autoridade? Qual o poder que ele tem em relação a esse tipo de problema e por que ele coloca ele em segundo plano, tirando como se ele não fosse a autoridade de resolver? Gostou, né, Saulo? Foi bem, né? Na verdade, eu conheço, e aí eu vou aqui, que ele falou que ele me conhece há muito tempo, é verdade. E não é Bosquil, não, eu conheço como Rico, de Ricochete. Não é, a gente já dormiu na mesma garagem. Rapaz, da mesma garagem. História. Eu conheço o Rico desde que 2006, 2008. Por aí, por aí. Faz tempo. Desde quando era pobre, né? Agora é rico. Olha aí, ó. Então, vamos lá, vamos por partes aqui, Rico. Primeiro, o que faz o deputado federal, e é importante, claro, que a gente possa falar isso, né, para todos os ouvintes. O deputado federal, ele tem a atribuição de legislar, né, de criar, de indicar, de apresentar leis e também de fiscalizar o executivo, né, e uma outra função que o deputado federal tem também são de destinar emendas, né, as emendas parlamentares, que são os recursos, alocar isso no orçamento da União para que você possa destinar recursos para o seu estado, para o seu município, né, para poder trazer investimentos, né, para o seu estado. Então essas são as funções do deputado federal. Sobre essa questão que você perguntou, da questão do gabinete, né, de Brasília, enfim. O que acontece? É difícil, né, você levar pessoas daqui do estado, principalmente o nosso estado, que é um estado distante de Brasília, você levar pessoas daqui para poder trabalhar lá. Então acaba que o meu gabinete... São apenas 3 dias na semana, não é isso? Na verdade, assim, na Câmara funciona todos os dias, né? Durante a semana, de segunda a sexta. Os dias que tem sessão plenária são os dias de terça, quarta e quinta. Porém, aconteceu várias vezes esse ano de você ter sessão tanto na segunda como na sexta. Então, assim, não tem... Isso não é uma... É imprevisível, né? Não existe uma regra para isso. Normalmente é definido de uma semana para outra como é que vai ser a próxima, enfim, dependendo do tipo de matéria que tem para votar, se tem alguma matéria que tranque a pauta, por exemplo, enfim, ou que seja alguma matéria que é importante para o governo, ou matérias que tem prazo para leis que vão caducar ou que vão vencer, que, enfim, aí isso é definido... normalmente se define de uma semana para outra, mas às vezes acontece de cima da hora o presidente convocar sessão extraordinária, enfim. Né? Então, assim, é difícil de você levar, e até porque também Brasília também é uma cidade que é caro também, né? De você se deslocar daqui para você, enfim, morar lá. Então, assim, o meu gabinete de Brasília, as pessoas que trabalham comigo em Brasília, só tem uma pessoa que é daqui de Manaus, mas que ela já tinha, inclusive, foi até na minha frente, ela foi até em 2022 para trabalhar lá, que é uma pessoa que tinha trabalhado comigo aqui na Assembleia, e ela foi para lá. Mas o resto das pessoas que trabalham lá são todas pessoas de Brasília, ou que já moravam, né, em Brasília, até pelo conhecimento da atividade parlamentar lá, que é muito diferente do que é daqui. Né? Mas, claro, eu tenho também pessoas que, até porque a gente também tem um gabinete aqui em Manaus, de pessoas que são daqui que trabalham, então sim, então o gabinete de Brasília são pessoas de lá, a grande maioria, e o gabinete de Manaus são pessoas daqui ou pessoas que são também do interior. E eu acho que isso acontece com todos, né? Com exceção aos deputados de Brasília, né? Com exceção aos deputados de Brasília, porque fica difícil a logística. Imagina levar uma galera toda. Não faz sentido. E também a galera, como disse o Ormando, já está acostumada, né, nesse meio. Exatamente. Legal. Até porque lá tudo é diferente. Nessa questão do trabalho parlamentar. Lá é muito dinâmico, né? Os processos eles são dinâmicos demais, né? Então, assim, acaba que é meio que o pessoal que trabalha na Câmara são as mesmas pessoas que elas vão trocando, né? De gabinete, e tem também
servidores que são da própria casa, alguns são destacados para trabalhar, né, nos gabinetes, seja de deputados ou de senadores. Né? O senhor trabalha com algum município específico, além de Manaus, onde o senhor destina as suas emendas? Bom, vou trabalhar nesse nicho aqui, nessa calha de rio, por exemplo. Ou não? É geral? Não, Rico, eu trabalho geral. Eu trabalho geral até porque, pelo fato de eu ter sido deputado estadual e eu, no meu mandato de deputado estadual, trabalhei muito essa questão do interior, até para conhecer a realidade, né? Eu tive a oportunidade como deputado estadual de ir em todos os municípios do Amazonas, nos 61 municípios do interior, até para conhecer essa realidade, né? Que é importante, uma coisa é você ouvir falar de que alguém te contar algo, outra coisa é você ter a oportunidade de ir lá em loco, de conhecer, né? De ter a propriedade do conhecimento de porque você conhece algo, porque você de fato foi lá. Então, sim, eu tive a oportunidade de ir em todos os municípios, com isso eu criei relação em todos os municípios, né? Tenho meus aliados, amigos, parceiros, lideranças políticas de todo o interior. Então, assim, eu trabalho, a destinação de emendas eu faço para todo o estado. Eu vi numa entrevista, depois da Marina Silva ter feito esse tour com o presidente Lula, ela retornou e reivindicou emendas dos senadores e deputados federais para ajudar na proteção à nossa mata, à nossa Amazônia, né, à nossa floresta. E aí me veio uma curiosidade. Quantas emendas você tem direito no seu mandato por ano? Na verdade, assim, irmão, acontece, como é que funciona? Existe dois tipos de emenda. São as emendas individuais e são as emendas de bancada. Né? As emendas individuais, o máximo que o deputado pode destinar são 25 emendas. Por ano? Por ano. Isso das emendas individuais. Né? As emendas de bancada, o máximo que o deputado pode destinar é uma emenda de bancada. Né? Porque a emenda de bancada ela é coletiva, né? São todos os 11... Errateado. Os 11 que compõem a bancada, que são os 3 senadores e os outros deputados federais, né? Então, assim, essas são as emendas que o deputado federal tem, né, de direito. E assim, e aí tem também as emendas de comissão, mas as emendas de comissões, elas vamos dizer assim, elas não são obrigatórias do deputado, dependendo do que, vamos dizer assim, de alguma demanda que surgir em Brasília que você tem. Então, assim, acaba que essas emendas de comissão são a que você consegue destinar para mais municípios, né? Porque se você for botar, eu não teria condições, por exemplo, de mandar uma emenda para cada um município, porque no máximo eu vou ter 26, né? E a demanda é muito grande. Só para o nosso público entender direitinho, porque a gente fala de emenda e muita gente não sabe o que é emenda. Emenda é o seguinte: são propostas que os deputados, aqui os vereadores de Manaus fazem isso, o vereador do seu município aí, que está nos assistindo do interior, também pode, os deputados estaduais, deputados federais e senadores. O que acontece? Todo ano o governo federal, o governo do estado, a sua prefeitura, ela apresenta um orçamento para ser executado no ano seguinte. Os parlamentares oferecem emendas, ou seja, ideias para modificar esse orçamento de forma a beneficiar determinados setores. Então aí eles podem dispor, e hoje em dia existe uma imposição que o governo federal, os governos estaduais, as prefeituras, elas são obrigadas a executar essas emendas do parlamentar. Então o parlamentar, por exemplo, faz uma emenda ali para a área de saúde, destinada à construção de uma UBS no seu município. Pode fazer isso. Pode também destinar uma emenda para resolver problemas da educação do seu município. Pode rolar. Uma quadra de esporte. Para construir um restaurante popular, uma quadra de esporte, tudo isso. Uma praça. O senador, o deputado federal, o deputado estadual e o vereador pode fazer, propondo modificações ao orçamento do seu município, do seu estado e até mesmo do governo federal. É assim, deputado? Exatamente. Como esse exemplo aqui que vem lá de Altazes, deputado, ó. A Glide Paraíso agradece pelo seu empenho à Guarda Civil de Altazes e Guarda acompanha Municipal. seu trabalho, que é fanástico. 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 Olha aqui o nosso amigo Daniel, rapaz, que sempre nos acompanha. Se você aí está no interior, quer acompanhar a gente mais efetivamente pela internet, instala uma Starlink, cara, é baratinha. O Daniel tá no rebocador, levando balsas
para abastecer os municípios. Olha aí o Daniel. Ele está, nesse momento, passando pela comunidade do Ajaratuba, na direção do município de Tefé, e ali com o celularzinho dele ligado na Starlink no YouTube assistindo a gente. Valeu, Daniel. Subindo Solimões. Subindo Solimões, é isso aí, ele falou aqui. Aqui também o Maneco Guimarães, curtindo o papo com o deputado Saulo Viana, lá no Novo Aleixo. Cadê o Maneco? Cadê o Maneco, meu brother Maneco? Cadê o Maneco? Vamos dar corda aqui pra ver se o Maneco acontece. Cadê ele, Vamos dar corda. Dá pra colocar o Maneco ou não? Dá pra botar ou não, velho? Tá ruim aí? Posso passar? Cadê? Posso passar pra... Aí, agora. Aqui também o Queira de Michel, nosso chargista aí, lá do Nova Cidade, semana abençoada, mandou uma charge aqui, engraçada, mas eu não entendi bem. Cadê, velho? São as abelhinhas? O que é isso aí? O que é isso, velho? O que é isso aí? É abelha? Não sei. Semana abençoada, velho. Eu acho que é uma banda carnavalesca. Olha a nossa musa, Emanuele, lá de Flores, linda como sempre. Ai, assistindo os titios lá na casa do vovô e da vovó, beleza? Olha aqui, tenho orgulho de ser amigo do deputado federal Saulo Viana, um cara novo e competente. Meu voto não foi perdido, diz o Luiz Carlos, do bairro da Paz. Boa, lá do bairro da Paz, meu amigo. Um abraço, Luiz Carlos. Olha aí, deputado, estamos aqui lhe esperando para mais uma visita, ele diz. O Joel, mototáxi do amor, lá da Compensa, rapaz. Boa noite. Uma pergunta. Ele já respondeu ainda agorinha, quando o Rico falou sobre a equipe, tá bom? E ele diz aqui, 513 deputados para o país não é muito não, deputado? É a pergunta do Joel lá da Compensa. Na verdade não, porque é a divisão da proporcionalidade do país, né? A Câmara dos Deputados, você pode ter a certeza, isso eu já tive a oportunidade de ouvir isso, inclusive fora do país. A Câmara do Brasil, ela de fato representa toda a diversidade do país. Na Câmara tem representante de todas as classes, tem representante, né, de tudo que você imaginar, tem a sua representatividade dentro da Câmara e, claro, a representatividade dos estados também, até pelo número da população. Então, sim, a Câmara ela é muito diversa e ela representa, de fato, o que é o nosso país, né, com todas as suas diferenças, a questão, as diferenças regionais, enfim. Então, a Câmara ela é muito diversa mesmo. Proporcionalmente falando, o Amazonas, tá certo essa quantidade de deputados? Aliás, aproveitando essa sua pergunta, briga, né? Isso é legal, que aproveitando sua pergunta, tem um movimento aí que aumenta. Sim. Vai vingar dessa vez, deputado? Eu acredito, assim, primeiro assim, é importante explicar. O número da população é o que define o tamanho do número de deputados que representam cada estado dentro da Câmara. Que não é a extensão do estado. Não, é o número da população, né? Uhum. Então, assim, pelo número da população, da primeira vez que foi feita essa divisão, ela já tem muito tempo já que ela está obsoleta, essa distribuição. Então, assim, o estado do Amazonas hoje, aí vai, o estado com menos representantes são 8 deputados federais e o com maior são 70 deputados federais, né? Então, assim, dois extremos, o estado do Amazonas, nós temos 8 deputados federais, nós somos a menor representação. E São Paulo tem a maior representação, que é 70 deputados federais. O Acre tem quantos? 8 também. A maioria dos estados do norte tem 8. Eu acho que só quem não tem 8 é o estado do Pará, né, que tem mais. Então, assim, pelo número de habitantes, nós já teríamos condições de ter mais deputados federais, né? Isso foi feito, já teve várias ações para poder ter esse número, só que a Câmara teria que votar. E claro que ninguém quer perder. Quem tem mais não quer perder, ou seja, então fica sempre nesse jogo. Mas tem uma ação do TSE, que o TSE determinou que a Câmara faça essa recontagem. E se a Câmara não fizer, o Congresso não fizer essa recontagem, eles vão de ofício fazer essa mudança. Então, sim, existe essa perspectiva de que aconteça isso para a eleição de 2026, que o estado do Amazonas ganhe mais 2 deputados federais. Eu acho que é fundamental e imprescindível. É o IBGE que faz essa contagem? É com base nos dados do IBGE.